Olá, sejam muito bem-vindos a esse programa especial sobre o Dia Internacional da Proteção de Dados. Hoje comigo, Jaqueline Carvalho, eu conto também com o Cláudio Dotti, que é sócio da Dairos Consultoria, com a Luísa Sato, que é advogada sócia da Tonzini Freire Advogados, especialista em Direito Digital, e com o professor Rodrigo Cardoso Silva, que é da Faculdade da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada, me desculpe pelo atropelo aqui. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre proteção de dados e eu começo a minha pergunta para o professor Rodrigo, porque eu quero saber qual é a importância dessa data e qual é a reflexão que a gente pode fazer dessa data aqui no mercado brasileiro. Quanto a gente evoluiu em maturidade em proteção de dados. Olá para todos, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesse painel e falar sobre um assunto bastante importante, né, que vem bastante forte, né, nesses últimos 3 anos aí no Brasil, principalmente. Bem, acredito que muita gente não sabe, né, dessa data do Dia Internacional da Proteção de Dados, né, que vem lá dos anos da década de 80, principalmente da Convenção da Europa, salvo engano, Resolução 108, a Luísa me corrija se eu estiver errado, e o principal fato daquilo surgir na década de 80, essa preocupação com os dados, é da guarda da informação, né, e do princípio da autodeterminação informativa, que quer dizer que nenhum dado mais hoje, seja ele digital ou físico, ele está, assim, imune, não está, assim, espalhado pelo mundo de uma forma mais simples de se dizer. Então, a ideia, né, e essa regulação internacional, ou recomendação e conscientização, vem para deixar bem claro que os dados são importantes, e isso realmente causa um impacto ou positivo ou negativo na vida das pessoas. E hoje, né, o Brasil, vou trazer para o Brasil, o contexto do Brasil, acho que a maioria das pessoas já sabe, né, que desde a década de 90, daí vem um caminho da Europa já está na frente nesse assunto, essa cultura de proteção de dados e o conceito da privacidade, né, bastante enviesado nos seus países, né, e a cada momento sofrendo uma transformação de cultura. E no Brasil a gente estava numa batalha já, acho que uns 15 anos, desde a década de 90, e com aquele update, né, aquela atualização da União Europeia, da resolução em 2016, o Brasil conseguiu surfar nessa onda e conseguiu, né, também através de outros esforços de mercado, terceiro setor, entre outros, também trouxeram esse assunto à tona e conseguiram colocar no papel, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e realmente o Brasil agora também é um protagonista nesse setor, principalmente na América Latina, no sul global, e a gente consegue hoje também trabalhar isso, ainda mais que a transferência internacional de dados, né, vindo ao encontro do conceito inicial, né, da ideia inicial de 80, de que nenhum dado está assim tão assim, seguro, está disponível no mundo. Então, acho que crescemos bastante, a cultura de proteção de dados também traz um esforço que eu fico muito feliz, que é a questão da segurança da informação, né, segurança cibernética, que é um ponto importante, então deu esse enforcement também potencializou essa cultura de proteção de dados no Brasil, também no mundo. Cláudio, como o professor mencionou, a gente tem uma legislação que trata da proteção de dados. Mas eu vou até deixar a Luísa para o final dessa rodada, porque eu gostaria de saber de você qual é a sua avaliação sobre a maturidade do mercado brasileiro em relação à proteção de dados. Então, em questão de maturidade, a gente sabe que hoje, infelizmente, essa adequação à LGPD não é uma realidade para a maioria das organizações brasileiras, tá? Na verdade, assim, mesmo em 2023, com a LGPD já estando aí alguns anos em vigor, boa parte, se não a maioria, a ampla maioria das organizações ainda está longe ali de uma conformidade completa com a lei, tá? E, na realidade, a gente não pode perder de perspectiva que muito mais do que está cumprindo ali uma determinada obrigação legal, que a gente sabe que o cumprimento da lei é uma obrigação para literalmente toda e qualquer organização ali que se enquadre, né,
no perfil de tratamento de dados pessoais, sempre que a gente fala desse tópico, né, de proteção de dados, a gente não pode perder de perspectiva que no fim do dia, o que nós estamos protegendo são as pessoas que são os titulares desses dados pessoais, garantindo ali direitos fundamentais como a privacidade, o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, tá? Então, sim, hoje, mesmo hoje, com alguns anos de LGPD, eu diria que a conformidade com a lei, a adequação com os controles exigidos ali pela LGPD, especialmente no tocante à segurança, ainda está longe do que seria desejável para garantir uma efetiva proteção de dados pessoais na maioria dos casos. Claro que alguns segmentos, segmento financeiro, turma do e-commerce, é um pouco mais madura, né? Até porque é inerente aos riscos do negócio. Mas, no geral, olha, a gente ainda está bem longe aí de uma adequação em massa aí aos requisitos da LGPD. Luísa, LGPD começa agora a emitir as primeiras multas, não é isso? É, esse fato, ou seja, influenciar no custo que as empresas vão ter com a violação de dados, você acha que vai acelerar essa questão da maturidade? Vamos lá, Jaque. Primeiro, prazer estar aqui com você, conversando com você de novo, tá? E ótimo ouvir o professor e ouvir o Cláudio antes de mim, excelentes exposições. Verdade. A ANPD, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, parece que vai emitir as primeiras sanções administrativas esse ano, porque está aguardando uma resolução de dosimetria das sanções, né? Então, dosimetria das sanções nada mais é do que uma resolução que vai falar quando que eu aplico uma multa de 5 mil, 10 mil, 5 milhões, 50 milhões de reais, quando que vai ser só uma advertência, quando que eu mando a empresa publicar a infração, quando que qual que é o valor que eu dou para essa penalidade no caso de violação à lei. Então, com essa resolução publicada, que deve acontecer em breve, a gente estava esperando para janeiro, mas não sei, vamos ver se a NPD dá esse presente amanhã para a gente, mas se não, em fevereiro deve sair. E aí sim, a autoridade vai impor essas primeiras sanções administrativas e a gente conhece o país que a gente vive, né? Já que muita gente fala, só vou começar a me adequar quando existirem as primeiras sanções. Então, com relação às empresas que têm essa mentalidade, eu acredito que sim. Na medida que essas sanções forem sendo impostas, vai gerar aquele senso de urgência, né? Não deveria ser assim. Por quê? Porque não só as perdas, vamos dizer assim, por violações LGPD, elas ocorrem muito antes, né? Elas ocorrem independentemente da existência dessa aplicação de sanções administrativas. A gente tem, por exemplo, na esfera judicial, né, teve um estudo que depois eu te mando também, do IDP, Códigos Brasil, que demonstrou que no ano passado, de 2022, foram 3 vezes maior número de ações judiciais envolvendo a LGPD do que no ano anterior de 2021. Então, as condenações judiciais elas vão aumentando à medida que vão sendo ajuizadas novas ações pelos titulares de dados, pelos sindicatos, pelas associações civis, né? Então, já tem isso também, independentemente de ANPD, independentemente das sanções administrativas, e fora tudo que pode acontecer se você não se adequar à LGPD. Então, aqui o Cláudio trouxe, né, a parte dos incidentes de segurança da informação, dos vazamentos de dados. Isso é muito pior do que uma eventual sanção administrativa. A perda que você pode ter, por exemplo, se você for obrigado pelo incidente de segurança a parar suas operações por horas, dias, semanas, essa perda vai ser muito maior do que qualquer sanção. E também, né, a gente não sabe agora com esse novo governo, com o novo governo, se a gente vai ter uma ampliação de investimento nas empresas, ou se for o caso contrário, venda das empresas, porque as pessoas estão sem dinheiro, qualquer que seja o caso, você vai precisar de investimento ali no seu negócio, seja porque você está vendendo, seja porque você está obtendo investimento para desenvolver isso. E esse investidor, esse comprador, com certeza vai exigir conformidade a todas as normas, e a LGPD é uma delas. Então, também tem isso. Pode ser uma perda de oportunidade de negócio se você não se adequar. Então, acho que é isso, Jaque. Ótimo, Luísa. A gente ouve falar com muita frequência que o elo mais fraco dessa cadeia é o usuário, seja ele o usuário dentro da empresa, seja ele o usuário consumidor.
A diferença não estaria, né, na dificuldade ou na ausência da conscientização do usuário? Porque a gente aprende desde criança que a gente não sai sem deixar a porta trancada. E no meio digital, a gente não tem esse aprendizado. Como é que você vê isso, Rodrigo? Bastante preocupante, né? É inerente ao comportamento humano cometer alguns erros, é fato, né? Uma coisa que eu sempre gosto de pontuar isso, e eu lembro que na minha tese de doutorado eu coloquei também essa questão, é que você não transfere para a tecnologia toda a responsabilidade na questão de segurança cibernética, segurança da informação. A tecnologia ela vem complementar esse processo. E tem dados estatísticos, estudos, indicadores de várias organizações internacionais, entre outras, e nós da área de segurança entendemos que 50% do problema é humano, sempre ocorre da maneira humana. E para potencializar esse problema, né, nós temos N números de senhas para guardar, de banco, de aplicativo, de rede social, de plataforma, entre outras coisas, né? E agora com dados biométricos, seja digitais, oculares, da face. Então, acaba tornando o cidadão comum aquele que apenas ele é um ator, né, um protagonista, assim, desse espaço, só que não tão, assim, conhecedor do assunto. Para ele é uma coisa simples, guardar a chave, né, como você deu exemplo, muito bem colocado, mas o cara esquece a chave, perde a chave, né, não lembra. Então isso ocorre também no meio digital. É um problema. Eu acredito que a gente tem uma solução indo para a escola básica, trazendo já desde o começo uma cultura disso, né? Além do Mackenzie, eu também trabalho em outra organização, a gente trabalha no NIC-BR, e a gente tem cartilhas disso, né? Então, só que o alcance disso não somos nós que vamos fazer. Acho que as instituições, todas elas, seja pública, privada ou terceiro setor, têm que trazer essa responsabilidade para si e começar também a cultivar isso, né? Lá no chão, né, no comecinho. Então, é muito importante. É realmente um papel humano, principalmente esse, né, entender que o celular hoje é uma carteira digital, né, você traz, a sua conta bancária está ali, seus dados, coisas mais importantes estão no celular. Como é que eu trabalho? Questões básicas de duplo fator de autenticação, que é uma coisa simples de você colocar nas ferramentas de aplicativo, tem que ser utilizada, e às vezes, muitas vezes não. E falando do cidadão comum, mas se você for para o macro, né, as empresas, grandes players, muitos deles ainda cometem erros também, porque falta uma conscientização, uma cultura de comportamento humano, tem que seguir uma certa disciplina e uma regra de boas práticas em segurança, e com a segurança eu consigo proteger a privacidade, né, seja ela da empresa, seja ela minha. Então, realmente é um dever uma lição de casa que tem que ser feito com umas 5, 6 regrinhas, 10 que seja, dependendo do seu cenário, da sua vida, do seu contexto, e seguir elas ritualmente. Tem que ter um dogma disso e seguir. Eu acredito que seguindo nesse caminho a gente começa a diminuir o risco. Ou seja, não vai existir risco zero, porque no momento que eu tenho ativos digitais, eu vou ter sempre os oponentes, né? Vão ter sempre gente querendo roubar, né, hackear, usar de uma maneira de má fé, de má índole. Então, para diminuir esse risco, né, a gente faz o quê? Né? Faz aquela continha de Pareto, né? Vamos trabalhar 20% para poder conseguir atingir os outros 80%. Cláudio, você no seu dia a dia aí, indicando as melhores práticas de cibersegurança e de proteção de dados, você ainda depara com resistências? Você ainda ouve dos clientes de que eles não precisam fazer isso, não vai acontecer com eles, eles não vão investir, não vão priorizar determinadas questões em proteção de dados? Bacana, Jaque, excelente pergunta. Olha, quando a gente fala de práticas como segurança, proteção de dados, obviamente a gente está saindo um pouco da zona de conforto, seja de uma zona de conforto financeira, na qual não estou investindo naquela pauta, né, naquele tema, ou realmente seja numa zona de conforto prática. Poxa, agora eu já digitei minha senha, tenho que aguardar um SMS chegar aqui, esse tal do duplo fator de autenticação. Então, assim, ainda existe alguma resistência, tá? Naturalmente, essa resistência
tem caído um pouco, porque o nosso cenário de riscos, né, já deixou bem claro que diferente, sei lá, de quando eu comecei a atuar na área, perto de 20 anos atrás, que a gente ficava falando: "Olha, vem aí um cybercriminoso, o cara vai invadir a tua rede, roubar teus dados", hoje isso é uma coisa muito mais presente, né? Seja no mundo corporativo, seja na nossa vida pessoal, quem não teve um colega que teve ali talvez uma rede social invadida, um WhatsApp clonado, algo do tipo, tá? Então, assim, a resistência tem reduzido um pouco, é fato, né? Já que a gente tem se deparado com esse tipo de ameaça de maneira praticamente constante. O Brasil é um dos líderes aí em golpes e fraudes, né? Isso inclui também o meio digital, tá? Então, isso exige que a gente adote mais práticas, tá? Mas realmente, em termos assim de investimentos, de cuidados, ainda há uma certa resistência e até uma percepção um pouco errada, tá, de que fazer segurança, fazer proteção de dados é algo que sai caro para a organização. Pelo contrário, né, organizações que investem em segurança, em privacidade, em proteção de dados, existem relatórios aí dos últimos anos que mostram claramente que tudo isso daí retorna para o negócio, né, de uma maneira bem positiva, não só pela adequação aí a alguma lei, alguma regulamentação, mas também em termos de negócio, literalmente, porque afinal nós estamos passando por uma fase que o próprio usuário, o próprio titular que tem os seus dados pessoais tratados, está mais ciente ali dos seus direitos, né? Está mais exigente. Então, na hora que ele não se sente confortável em entregar um conjunto de dados para determinada organização, talvez ele procure um concorrente, né, que tem um nível maior de proteção. Então, assim, resistência existe? Existe. A gente ainda tem que sair um pouquinho da nossa zona de conforto e, realmente, quando você incrementa ali uma camada de segurança, uma camada de proteção de dados, isso normalmente inclui um passo, dois, três a mais ali no teu processo, no teu dia a dia, para tornar aquele ambiente seguro. Então, é natural que as pessoas ainda tenham uma certa resistência. Agora, por conta desse todo perfil de ameaças, que não é algo específico aqui do Brasil, é algo global, essa resistência naturalmente vem caindo aos pouquinhos. Infelizmente, uma dura realidade é que as pessoas normalmente se tornam menos resistentes depois que passaram por alguma situação crítica, né? Na hora que, sei lá, uma empresa tem os dados ali comprometidos por conta de um ransomware, algo que a gente vê com bastante frequência. Nessa hora ela se torna bem menos resistente, né? Porque segurança da informação, a gente pode pensar como uma medida de segurança física, não é? Quando é que a gente passa realmente a dar valor ao cinto de segurança no automóvel? É naquele breve momento, né, de uma colisão em que você está saindo aqui do teu ambiente e chegando bem próximo ali do painel do carro. Nessa hora que você vê o controle de segurança trabalhando. Quando está tudo bem, você não percebe ali o valor da segurança, você percebe no momento do incidente. Então, infelizmente, a gente ainda é muito reativo, né? A chegada de leis e regulamentações, aí, como a própria LGPD, nos força a ser um pouquinho mais proativo, também nos força a reportar incidentes, a tratar de uma maneira mais adequada e acaba mudando um pouco essa resistência. Mas é algo que ainda é um fenômeno cultural. Como a sociedade, a gente ainda está se adaptando, não é, a essas questões de segurança e privacidade no nosso dia a dia, porque já faz um tempinho que isso daí saiu de ser uma pauta puramente ali do mundo corporativo para ser uma pauta que está no nosso dia a dia, não é? Faz parte aqui da nossa vida pessoal. Muitas vezes a mesma prática de segurança que eu preciso empregar para proteger um ambiente corporativo é bastante similar com aquela que eu preciso colocar no meu Wi-Fi doméstico aqui, porque eu também posso ser um alvo em casa e ter a minha família afetada. Já pensou? Tá? Então, o que se espera é que essa resistência siga caindo até que segurança e privacidade sejam temas que façam parte aí da nossa, digamos assim, paisagem natural, não é? Do nosso dia a dia. Esperamos, torcemos muito por essa realidade chegar. Perfeito. Luísa, eu imagino que você tenha vários casos para compartilhar conosco, sem indicar aí a identidade, obviamente, do cliente, mas eu imagino que você, como último elo da cadeia, ou seja, todos os problemas já aconteceram e juridicamente eu preciso resolver. Qual é a sua experiência?
E já que tenho tanta coisa para falar e a gente não tem tanto tempo, né? Mas eu vou dar assim uma visão bem geral do que acontece, né? Aliás, Cláudio, eu adorei a analogia ao cinto de segurança, acho que é bem isso. Eu acho que a gente pode até voltar uns anos para trás, anos 90, quando o CDC foi lançado, e também era uma novidade assim como a proteção de dados hoje. E hoje em dia ninguém, né? Nenhuma empresa lança um produto, lança um serviço sem pensar em CDC antes. Aí o que a gente espera com várias atividades de conscientização, incluindo, né, o Dia Internacional da Proteção de Dados, que as empresas cada vez comecem a entender, putz, isso daqui é importante para o meu negócio, porque eu não posso causar um mal ali para o meu usuário, para o meu cliente, né? E isso deixa de ser uma despesa, um gasto, que a pessoa vê com mau humor, né? E começa a entender isso como um investimento, como algo necessário, ou como algo, inclusive, que atraia novos clientes. Com base nisso, Jaque, o que os meus clientes têm trazido? Aí eu consigo dividir os clientes assim, em dois, né? Aqueles que vêm com essa mentalidade, eu quero melhorar meu serviço, quero melhorar meu produto, eu quero que ele saia redondinho, que é quando a gente começa a ajudar com conceitos de privacy by design, então, desde a concepção ali do produto que eu estou desenvolvendo, né? Até quando chega para o consumidor, para o cliente, usuário final, eu vou pensar em proteção de dados e privacidade em todas as etapas, né? Como que eu monto um software que coleta só dados necessários, onde eu armazeno esses dados coletados em um ambiente seguro. Então, eu tenho esse tipo de cliente. Como que eu faço treinamento para os meus colaboradores, não sem querer, né? Acho que o professor falou um pouquinho disso, né? Do erro humano. Como que eu faço com que o meu colaborador não crie uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6? Como que a gente ensina que imprimir alguma coisa e deixar na impressora não é uma ação bacana, checar 10 vezes o destinatário quando você manda o e-mail. Então, tem esse tipo de cliente que se preocupa muito com a prevenção, e tem os outros clientes, né? Putz, Luísa, não pensei, não fiz nada, é verdade, aquilo não era prioridade. O que eu ouço falar de, era pandemia, tinha 112 coisas antes na frente. Aí eu falo, olha, gente, pandemia, espero que já estejamos chegando numa fase controlada, que isso não seja mais uma desculpa, né? Então, Luísa, mas já aconteceu, o que mais a gente tem visto? A gente tem, lógico, recebido no escritório uma série de ações, né? Então, um titular de dados que entende que teve o seu dado ali violado, seja porque foi acionado de uma forma abusiva por um fornecedor, uma empresa com que ele nunca teve contato, até aquele dado foi usado de forma indevida para a empresa para que ele legitimamente entregou os dados, tem bastante. E a gente tem visto também na esfera administrativa bastante trabalho. Por exemplo, o que a gente mais teve nesse ano de 2022, notificação de incidente de segurança da informação. Que é isso? A gente tem uma nova obrigação por lei de notificar a autoridade, a titular de dados, quando a gente nota que o incidente de segurança ocorrido ali na nossa empresa, ele foi capaz de gerar um dano para o titular de dados. A gente tem essa obrigação de notificar. Então, pegamos uma série de casos e de tudo que você possa imaginar: companhia aérea, e-commerce, empresa de saneamento, empresas de tecnologia, assim, foi do mais diversificado possível. Então, quando as pessoas pensam, isso aí é um problema para quem? Para Google, Facebook, ou empresa que trata muito dado pessoal de forma digital, não é. Empresas de todo o setor estão encontrando esses desafios. Acho que é por aí, Jaque. Você, professor, está na ponta responsável pela formação dos profissionais, né? Como é que esses jovens chegam para você hoje em termos de conscientização, de proteção de dados? E qual é o exercício que você considera mais relevante a ser feito? Olha, assim como todos os alunos, né, chegam meio copo vazio, meio copo cheio, né? Aí depende do que como o aluno está com o copo cheio, né? Qual o conhecimento ele trouxe, às vezes de uma experiência particular, às vezes experiência de mercado já inserido, né, no trabalho, outros por ser autodidata, mas sempre a universidade vai chancelar de maneira mais definitiva e consolidada. Alguns deles têm alguma conscientização disso, porque na Faculdade de Computação e Informática, né, por uma questão já de estado da natureza da profissão, eles já entendem que certas boas práticas têm que ser assumidas, mas nem todos, né, porque nem todos gostam de uma determinada área e entendem isso. O que a gente faz já na universidade, né? Já nos cursos de base,
principalmente, né, naqueles que são construção de softwares, que é onde está o grande problema. Acho que no mercado quase que global, o Brasil é muito bom nisso, mas acho que o mercado internacional também não deixa a gente para trás. Com relação a que o mercado software de prateleira nunca foi pensado, né, em transformar aquela parte que a professora falou, a doutora Luísa chamou de, né, o privacy by design, mas também a gente tem que pensar no security by design, né, que é desenvolver software já com segurança, e com segurança, né, leia-se pensando na privacidade, né, que é um requisito, né, à beira não funcional por uma questão regulatória. Então, a gente já desde o começo na universidade já inclui a questão de segurança, né, dizendo para eles assim que, olha, né, isso aqui é importante durante a construção do software, não só terminar de fazer todo o projeto, chegar no final, vamos rever segurança, porque tem um requisito de privacidade que tem que ser visto para a empresa, porque aí já é jogado todo o projeto no lixo, praticamente, o tempo desperdiçado, o custo, né, e outras coisas mais. Então, assim, na sala de aula isso é colocado, das disciplinas de desenvolvimento de software, da parte de engenharia, redes também que envolvem segurança, a própria segurança de informação como disciplina, na disciplina de governança de TI, que é uma disciplina que gera governança e gestão, né, então esse assunto a gente sabe que ainda mais LGPD, a gente aqui o Cláudio, a Luiz sabe que se lá em cima não concordar com isso, não adianta que a coisa não vai funcionar, então desde o conselho, os diretores e para baixo tem que aceitar isso para vir, né, o orçamento para que isso seja aplicado para as pessoas. Então, os alunos já entram na universidade, já saem com essa consciência, né, de que não, no mercado de trabalho funciona assim, dessa forma, e essas são as barreiras, os desafios, né, na prática, na hora de desenvolver, na hora de atuar e na hora de aplicar. Então, lá a gente traz essa conscientização bastante importante para tentar colocar no mercado profissionais aptos, né, e que consiga fazer a entrega eficiente nessa cadeia toda de elo, né, de usuário final, né, desenvolvedores, empresas, né, e copartícipes para poder ajudar nisso, né, empresas de segurança, escritório de advocacia, entre outros, para tentar fazer com que essa cadeia fique praticamente quase que uma consciência uniforme de que o caminho a ser seguido é esse, para que no final a gente consiga reduzir todos os riscos que possam causar dano, né, para si, para uma pessoa só, ou para uma pessoa jurídica, ou para um grupo de pessoas que está na sociedade. A minha pergunta, Luiz, agora é em relação à responsabilidade e responsabilização de governos, órgãos públicos e empresas públicas em relação à proteção de dados. Ela é a mesma em relação às empresas, só que o comprometimento, a gente tem a impressão de ser diferente. Como é que está isso? Tá. Então, a LGPD, né? Então, desmistificando que ela só serve para empresas de tecnologia, que trata muito dado pessoal, não. LGPD é para todo mundo mesmo, né? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, do setor privado e também do setor público. A gente tem todo um capítulo destinado ao poder público e a gente ainda aguarda, possivelmente esse ano, mais regulamentação da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados com relação à proteção de dados pelo poder público. Já existe, inclusive, um guia orientativo, né? O guia orientativo não serve como norma vinculativa, mas já são diretrizes que o poder público deveria seguir. Isso já a gente já tem publicado. O que eu vejo, né? Verdade, parece que a boa vontade, né, aquele ímpeto de executar um projeto de conformidade não parece ser tão grande como no setor privado. Mas eu acho que nesse ano passado a gente conseguiu ver, olhando aqui o copo meio cheio, né, se a gente colocar num gráfico, foi uma ascensão boa. Quando a gente acompanha no escritório bastante publicação do Diário Oficial, né, e a gente viu várias prefeituras, vários estados, órgãos governamentais publicando uma série de planos de programas de conformidade à proteção de dados, indicação de encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Então, sim, embora a gente tenha essa sensação, essa impressão de que os órgãos públicos não estejam se adequando, a gente começa a ver uma maturidade muito maior. Ali no comecinho, o professor falou sobre a Convenção 108, né, que foi ali que surgiu o primeiro documento vinculativo de proteção de dados ali na Europa, né? E aí, por isso, foi num dia 28 de janeiro, e por isso mesmo a gente comemora esse 28 de janeiro
como o Dia Internacional da Proteção de Dados. E olha só, lá nos anos 80, a Europa já tinha tudo isso, a gente começa a criar uma cultura específica de proteção de dados muito recentemente. Então, a gente tem muito caminho para andar num espaço de tempo muito mais curtinho. Então, estou tentando aqui ver com otimismo, né, de que o poder público ele caminha a passos lentos, é verdade, porém indo numa pegada cada vez mais acelerada, tá? Já que não sei se isso é uma visão muito poliana minha, mas é dessa forma que eu enxergo, considerando o que a gente vê de publicações e de notícias. Professor Rodrigo, quais são as oportunidades que proteção de dados gera para inovação? Você vê alguma conexão? Olha, no aspecto da inovação, não vejo assim, né? Porque inovação também é uma coisa bastante peculiar, né? Às vezes as pessoas confundem melhoria em algo que já existe com inovação. Inovação, a gente usa muito hoje isso no mercado para o que já existe, né? Acho que a inovação ela tem um conceito de trazer algo novo, né? Que ainda não realmente existe, às vezes em algo que praticamente é até usual, mas é uma discussão já conceitual. Dentro da proteção de dados, eu acredito que ela traz sim a oportunidade de olhar diferente para a tecnologia, como eu utilizo a tecnologia para proteger os dados e também para trazer privacidade, por exemplo, né? Vamos botar um exemplo de cidades inteligentes, né? A questão das câmeras de reconhecimento facial, elas são importantes para o setor público, porém geram um desconforto no setor privado, ou até para a vida do cidadão em comum. Como é que eu trago isso dentro utilizando a lei de proteção de dados, seja em qual país for, para que eu consiga trazer alguma identificação da pessoa sem trazer esse desconforto, né? Então, qualquer desafio que seja tecnológico, que tenha a segurança jurídica também junto, né, traz sim, faz com que os profissionais do mercado tenham que trazer aquela melhoria, ou quiçá, talvez até a inovação para o setor. Isso é um estado contínuo, né? E é sempre importante enfatizar que, né, a regulação nunca pode, né, trazer nenhum obstáculo para a inovação ou melhoria de um setor tecnológico, porque, na verdade, o próprio estado da natureza da tecnologia não vai permitir isso, e eu entendo que, acho que a parte jurídica, né, não só o cenário de mercado, né, de advogados, mas também a parte da legislativo tem que ter essa conscientização de que criar, né, elaborar leis tecnológicas tem que ser com um viés, né, resiliente da lei, né, entendendo que ela vai sofrer transformações no futuro, que ela tem que ser apenas um arcabouço que traga a segurança de princípios e éticas e outras coisas em prol da sociedade. Mas sim, né, qualquer mudança e a proteção de dados traz sim um viés que possa trazer uma melhoria ou talvez até uma inovação. Exatamente isso. Você acha que há espaços para startups explorarem essa questão da proteção de dados? Há espaço para inovação nessa área? Olha, com certeza. Eu concordo aqui com o professor Rodrigo no sentido de que não é uma questão puramente de fazer algo, de melhorar algo já existente, tá? E se a LGPD ela não é específica para fomentar a inovação, é importante a gente entender o quê? Ela não limita a inovação. Na verdade, ela te dá ali um arcabouço legal para que você possa tratar dados de uma maneira apropriada em literalmente qualquer cenário, tá? Então, quem souber se antecipar e atuar dentro ali, digamos assim, dentro das quatro linhas, né, dentro das regras da lei, existem inúmeras áreas que, sim, podem se beneficiar. A gente pode ver aí pela quantidade de plataformas que surgiram justamente para apoiar, por exemplo, o próprio processo de adequação à LGPD, o próprio processo de responder ali um titular de dados pessoais. Várias dessas iniciativas vieram literalmente de pequenas startups que hoje são literalmente empresas aí que já tiveram um sucesso bem considerável, né? Se a gente pega aí que são dos últimos 2, 3 anos que começaram a surgir esses tipos de negócio, tá? Na medida que
nós consumimos cada vez mais dados pessoais, essas startups que estão ligadas, por exemplo, a garantir níveis adequados de segurança, de proteção de dados, vão ganhando cada vez mais oportunidades aí no mercado, tá? É um mercado realmente grande, até porque a gente já comentou aqui da deficiência da maioria das empresas, né? Muitas vezes estão utilizando ali um produto que de repente não está completamente adequado ali aos critérios da LGPD. Então, eu realmente acredito que a maioria das soluções aí que você pega que são inovadoras, não necessariamente vão vir aí de grandes players, né, do mercado. Podem vir sim de pequenas startups, pequenas iniciativas que aprimoram ali uma ideia, especialmente essas focadas, né, em apoiar questões relacionadas à conformidade com a lei ou apoiar aí questões relacionadas à segurança, né, aspectos de segurança. Olha, tem muito espaço para se investir nisso, tá? Muitas vezes a gente peca, né, as organizações de uma maneira geral, em fazer aquilo que é o básico, né? A gente tem uma percepção, poxa, eu tenho que colocar a tecnologia mais avançada, baseada ali em aprendizado de máquina, inteligência artificial para proteger meu ambiente, enquanto isso a empresa ainda não fez sequer o básico ali. Então, áreas que podem se beneficiar, desde simples controles de rede, monitoramento, até mesmo tecnologias que facilitam, por exemplo, o aprendizado, a conscientização das pessoas, que a gente já comentou bastante. Então, tem bastante espaço para quem quer investir nesse mercado, para quem quer entrar como player nesse mercado e construir soluções, tá? Porque realmente os negócios, de uma maneira geral, precisam desse apoio para se adequar aí aos critérios da LGPD. Luísa, startups a gente tem várias aí com vários peixes, inclusive na área do direito. O que você consideraria inovação em proteção de dados? Excelente, já que inovação na área do direito, a gente tem muita coisa envolvendo proteção de dados. Primeiro, as várias plataformas que surgiram para a gente fazer a boa gestão da proteção de dados dentro de casa. Então, a lei estabelece uma série de regrinhas novas para a gente, por exemplo, responder titulares fazendo perguntas, exercendo seus direitos, né? Então, como que a gente vai controlar isso? Se aquele usuário é ele mesmo? Como que eu identifico um usuário como sendo ele mesmo merecedor daquelas minhas respostas, como eu controlo que ele recebeu direitinho a resposta. Então, tem plataformas assim, incidente de segurança da informação, reportei, quero fazer todo o controle daquele incidente. Essa plataforma também pode te ajudar. Registro de atividades de operações envolvendo tratamento de dados pessoais. Como que eu faço a listagem? Por um Excel, por um Word? Putz, isso talvez seja difícil de acompanhar, atualizar. Então, talvez uma plataforma me ajude. Então, a gente tem essa parte da inovação, muito software para gerir a proteção de dados, todas as regrinhas que a lei impõe para a gente. Que mais? Outra inovação que eu acho bem bacana, quando você vai vender um produto, você quer que ele esteja de acordo com a proteção de dados. De repente, você melhora aquele produto. Você gera, então, uma experiência melhor para o usuário, que não tem que, por exemplo, preencher um formulário gigantesco, escrevendo nome do pai, da mãe, da avó, do cachorro, time de futebol, quando ele quer meramente, de repente, comprar só um item do seu e-commerce, né? Então, você melhora a experiência, você, com essa inovação de você, que é uma inovação também, você tem um formulário reduzido, mais, a gente chama de user-friendly, né? Mais fácil de compreender, você também tem uma inovação por aí. A lei também, ela pede para que a gente seja transparente, sempre que for tratar um dado pessoal de alguém, mostrar para aquela pessoa como que eu estou tratando o dado, para que eu estou coletando, com qual finalidade, com quem que eu estou compartilhando, por quanto tempo que eu vou manter aquele dado pessoal comigo. Então, a gente tem as políticas de privacidade. Por que não inovar aí também, né? Então, para a gente cumprir com esse requisito da lei, a gente precisa ser claro nessa forma de informar o titular de dados o que a gente está fazendo com o dado. Por que não ter uma inovação no sentido de ter uma política de privacidade em forma de vídeo, de infográfico, algo visualmente mais atrativo, mais agradável de ler, né? Série de outras coisas também. Então, com proteção de dados, o que a gente pode fazer? Quando a gente pensa num produto envolvendo um projeto de diversidade, então, bem bacana, eu gosto bastante desse tema de diversidade e inclusão nas empresas. Como eu sei que eu estou contratando ali um equilíbrio bom de pessoas do sexo feminino, masculino,
outros, pessoas de diferentes etnias, mas sem ferir a proteção de dados também, né? Então, de repente, a gente está ali também tratando dados sensíveis, como que eu faço esse controle? Então, também, a gente pode ter ferramentas inovadoras para a gente conseguir fazer esses projetos também de inclusão social, de diversidade, e aí a gente vê também a proteção de dados dentro do ESG, que também é um tema que está sendo muito falado, como que a gente coloca isso dentro das empresas. Então, agora eu vou lançar um fundo de investimento super do ESG para ele valer mais, um fundo verde, e aí eu preciso também incluir a proteção de dados para ganhar uns pontinhos nessas searas, né? Então, a gente também vê aí bastante inovação envolvendo proteção de dados, como eu construo, que ferramentas eu uso, como eu mostro para o meu usuário, como eu me apresento para o mundo. Então, acho que essa. Ah, e com relação ao direito, também não falei, né? A gente tem um monte também de ferramentas ali, por exemplo, para fazer auditorias. Então, auditoria de empresa, auditoria legal, né? A gente vai ver um monte de contrato daquela empresa. Por que que a gente precisa ver quem que celebrou aquele contrato, quem que assinou, qual é a listinha de empregados que está sob uma determinada convenção? A gente não precisa saber disso. Por que que a gente também já não tem uma ferramenta inovadora para eliminar dado pessoal e só me dar aquela informação que eu preciso para construir uma auditoria? Essa é um tipo de ferramenta. Contratos, esses programas de diversidade, a gente também tem bastante acesso a isso, né? O que a gente pode e não pode fazer licitamente, por que que a gente também não pode contar com algumas ferramentas de inovação, algumas formas de a gente gerenciar, de a gente separar dados, de a gente desidentificar dados para conseguir concluir algumas tarefas jurídicas. Acho que é isso, Jaque, para não tomar muito tempo de todo mundo. Professor Rodrigo, eu gostaria que você complementasse já concluindo, por favor, o que é inovação e quanto a gente pode caminhar. Olha, pegando todo esse aparato, né, que foi colocado aqui pelo Cláudio, pela Luísa, acho que cada setor tem a sua forma de melhorar o seu processo de negócio e buscar essa inovação. Eu acredito que com isso todos irão ganhar nessa cadeia toda que envolve a proteção e segurança de dados e a privacidade. E eu entendo também que o papel da NPD, como órgão público federal, é importante, né? E faço um adendo aqui o que a Luísa colocou, aqui brevemente, né? Realmente, acho que agora em fevereiro, só talvez, né? Essa dosimetria da sanção administrativa venha realmente a funcionar, né, Luísa? Porque lei sem sanção é só mera recomendação, e muito disso acaba impactando negativamente nos médios e pequenos empresários, que acabam, não dando muita atenção para isso. E, logicamente, o usuário final também entende que não. Então, e fortalece o que também, né? A dosimetria vai ajudar ao mercado de seguro cibernético, porque até agora eles não conseguem colocar um valor, porque não tem como mensurar o risco e o valor da sanção administrativa. Então, capaz que dê luz, né, ao mercado de seguro para também ajudar, né, as empresas pequenas, médias e grandes a se fortalecer. A inovação, a melhoria é um caminho contínuo, como eu havia dito. Eu acredito que nós só temos a ganhar se todo mundo arregaçar as mangas e fazer o seu papel. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. É um momento bastante rico estar aqui com a Luísa, com o Cláudio, com você, Jaqueline, nessa condução maravilhosa aqui da entrevista, e eu fico à disposição no futuro. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com os colegas, tá? Com o professor Rodrigo, com a doutora Luísa, foi um prazer, é sempre muito rico, né, a gente discutir sobre temas relevantes, apesar da gente estar falando aqui do Dia da Proteção de Dados. Para mim é um tema que é para a gente discutir todo dia, né, segurança, proteção de dados, são elementos aí, são conhecimentos que a gente pode aplicar, seja no nosso mundo corporativo, no trabalho, mas também na nossa vida pessoal, para estar ciente ali dos nossos direitos e até proteger os nossos próprios dados pessoais, né? Todos nós somos titulares, então a gente tem uma consciência dos direitos, né? Tem uma consciência do domínio que o titular tem sobre o dado pessoal hoje em dia, ali, conforme a LGPD, nos permite aí fazer algumas escolhas que definem até a maneira como os dados são tratados, tá? Então é sempre um prazer
discutir sobre esse tema. Agradeço demais aqui as palavras dos colegas, acho que aprendi bastante aí também com outras visões, e estaremos sempre à disposição aí para participar mais uma vez, afinal, essa pauta aqui, ela não se esgota, não é? Queria primeiro agradecer essa oportunidade de conversar com vocês sobre proteção de dados. Adorei ouvir vocês dois, adorei também as nossas conversas de bastidores, aprendi bastante hoje. Como palavras finais, queria só aumentar, né, essa conscientização sobre proteção de dados, falando para os agentes de tratamento não encararem como um hobby sem inovação, como a gente falou aqui, como uma despesa chata, uma lei sem graça, não assim, mas encarar como um investimento, algo muito bacana para o seu negócio, né? E um potencial catalisador para a inovação também, como a gente trouxe aqui alguns exemplos. E para os titulares de dados compreender seus direitos, entender o alcance dos nossos dados pessoais, o quanto que eles têm valor, né? E o quanto que um uso indevido deles pode causar um mal danado para a gente. Então, evitar que determinadas condutas vão para frente, exercendo os nossos direitos sempre, tá? Também, estou sempre à disposição, adoro conversar sobre esse assunto e fico aqui, Jaque, obrigada pelo convite, para o que você precisar. Muito bom. Eu agradeço imensamente a participação de vocês e espero revê-los em breve. Muito obrigada.